Olá, irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Bruno Grissério. Sou pastor auxiliar aqui na Igreja Batista, Amigos de Deus. Falo em nome do Ministério do Departamento IBA de Inclusão, liderado pela pastora Renata Grissério. E nessa primeira mensagem, que será 100% interpretada em Libras e transmitidas em Libras, gostaria de compartilhar um pouco do Evangelho, da graça de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então vamos embarcar nessa maravilhosa jornada de compartilhamento da palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, esse texto é um texto famoso, conhecido da palavra de Deus, do Evangelho de São João. É tão interessante quando nós começamos a falar de Jesus. Esse texto fala de Jesus Cristo sem citar o nome dele, não é verdade? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e habitou entre nós, não é verdade? Uma coisa interessante é que a maioria dos homens que vivem nesse mundo, as pessoas que vivem nesse mundo, enxergam a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo Jesus, de uma maneira distante, de uma maneira longe, né? Jesus como algo impossível de acessar, né? Algo impossível de conhecer profundamente. Mas eu quero te dizer uma coisa: ele quis nos conhecer, ele quis sentir das nossas dores, ele quis padecer como os homens padeceram, e mais, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. A palavra de Deus mostra claramente aqui no Evangelho de João que Jesus deixou o esplendor da sua glória, despiu-se da sua glória e veio habitar como um homem comum nessa terra. Claro que ele nunca foi um homem comum, porque ele não pecou. Ele viveu os seus dias, seus 33 anos aqui nessa terra, sem cometer nenhum pecado. Mas o que eu quero lhe dizer, meus irmãos, que Jesus Cristo está mais próximo do que você imagina. Cristo Jesus está mais próximo de nós, mais do que você imagina. Ele está aberto a um relacionamento contigo. A palavra de Deus fala em um dos profetas a seguinte frase: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Jesus, ele quer ser achado por ti, ele quer se relacionar com você.
Jesus, ele quer trabalhar com você e fazer parte de todos os planos da sua vida. Nós, muitas das vezes, nos atarefamos com trabalho, com distrações, com sonhos pessoais, e Jesus fica lá no final da lista. E quando as coisas apertam, e quando os problemas apertam, quando as diversidades da vida apertam, aí nós lembramos que existe um Jesus. E aí achamos que Jesus está muito distante, achamos que nós agora teremos que ter uma vida de penitências para conseguir uma resposta de Cristo. Eu gostaria de te falar uma coisa: o preço já foi pago, a penitência já foi paga na cruz do Calvário. Tudo que Cristo quer é o nosso coração. Tudo que Cristo quer é a nossa vida entregue a Ele. É interessante, o próprio Jesus cita uma parábola que está lá no livro de Lucas, capítulo 5, a parábola do filho pródigo. Ele cita a história de dois irmãos, cujo o irmão mais novo, ele pratica uma afronta para aquela época. Ele pede a sua parte na herança com seu pai ainda vivo. Ele pede a sua parte, né, do que ele tinha que receber da fazenda para curtir a sua vida, para viver os seus sonhos, para viver aquilo que ele queria fazer. E de repente o pai resolve fazer a partilha dos bens e metade da fazenda agora é entregue a este filho mais novo. A palavra de Deus fala que ele vai para o mundo e ele vive a sua vida, né, de maneira gastadora, né, de maneira esbanjadora, né? Pródigo significa gastador, né? Esbanjador. E ele gasta toda a sua fortuna com meretrizes, com roupas, com comidas, com festas, né? Nas palavras de hoje, com baladas. E de repente veio uma crise naquela nação. Veio uma grande fome naquela nação. E o mais interessante é que ele resolve tentar passar por aquela fase sem o auxílio do pai. Mas quando ele estava prestes a comer, né, as bolotas dos porcos, quando ele estava sem dinheiro, sem calçado, com roupas velhas, ele agora resolve arrumar um emprego para lidar com porcos. É interessante que o judeu, naquela época e até nos dias de hoje, não come carne de porco, não come nada derivado de porcos, porque, segundo a lei mosaica, isso é abominação ao Senhor. E agora, o único emprego que ele encontra é para cuidar de porcos. E a palavra de Deus fala que ele deseja comer das alfarrobas, de comer das bolotas, né, dos porcos. E ele começa a lembrar da fazenda do seu pai, da casa de seu pai. E ele pensou: olha, até o jornaleiro da fazenda do meu pai é tratado dignamente. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir para que ele me trate como um de seus empregados. O interessante é que esse jovem, ele volta para a casa do pai. E o pai estava na varanda. E quando ele avista o seu filho, todo maltrapilho, mendigo, ele vem correndo e se lança ao seu pescoço e dá um beijo. E agora ele chama todos da fazenda para fazer uma festa, para matar um novilho cevado, né? para beber vinho. E ele começa a chamar os seus empregados: olha, dei a ele calçados para os pés, vestes novas, anel nos dedos, porque este estava morto e ressuscitou, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Este Pai é o próprio Senhor Jesus, que nos espera, que nos aguarda na varanda, voltarmos para Ele, para o plano original que Ele nos deu. Interessante que o filho mais velho era um filho obediente.
ele chega e começa a ver a festa e pergunta para um de seus empregados e subordinados: o que está acontecendo? O porquê da festa? Ele fala: olha, seu irmão que estava morto, que estava perdido, veio para casa novamente. E ele ficou revoltado. E ele falou para o seu pai: olha, pai, por que dessa festa? Por que dessa festa? Eu nunca pude matar um cabrito para comer com os meus amigos. E o seu pai disse: oh, meu filho, todas as coisas aqui são suas, né? Mas o seu irmão estava morto e ressuscitou, estava perdido e foi achado. É necessário que celebremos. O interessante é que o irmão mais velho, ele não estava com a mentalidade de herdeiro. Toda aquela fazenda, todos aqueles empregados, tudo aquilo que o pai tinha construído já era dele, mas ele ainda não tinha acessado a herança que o seu pai tinha deixado para ele. Ele não tinha a mentalidade de herdeiro, por isso pensava ainda como como um subordinado, como um escravo, como um servo, né? E de repente todos se alegraram na presença do Senhor. É este relacionamento que o Senhor Jesus quer proporcionar a você, meu amigo, a você, minha amiga, nesse dia. Jesus quer se relacionar conosco. Talvez estamos como o filho pródigo, gastando, bebendo, se prostituindo, destruindo a nossa vida. E quando pensamos no nosso Pai, pensamos numa figura muito distante. Mas eu quero lhe dizer que o amor de Deus é para você também. O amor de Deus é para você também. Como o filho pródigo se lembrou do pai no momento mais difícil, ele recebeu o perdão. O perdão de Deus é para todos. A palavra de Deus fala: e veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas agora todos que o reconhecerem serão tidos com o poder de serem chamados filhos de Deus. A palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse, fala uma coisa interessante. O próprio Jesus escreve à igreja e fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Nesse dia, eu quero te convidar a abrir a porta do seu coração. Talvez você já é crente no Senhor Jesus e está com uma mentalidade como do irmão mais velho, né? Todas as coisas são suas, todo o acesso é seu, mas você ainda age como um subordinado, distante do Pai. Eu quero lhe dizer que Deus também tem uma herança para todos nós. Eu não posso deixar de dar essa palavra para você e consolar a sua vida com uma esperança forte nesse dia, que é a volta de Jesus. Jesus prometeu que um dia irá voltar. A esperança da igreja, a esperança da noiva é que Cristo um dia volte, e nós temos certeza desses dias. A palavra de Deus fala que quando Jesus estava sendo assunto aos céus, estava subindo aos céus, ele fala: eis que venho sem demora. Que venhamos ficar firmes, que venhamos ficar firmes e constantes na presença de Deus. Para você que não é crente, eu quero te deixar um convite, que você venha aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. A vida, muitas das vezes, nos mostra difícil. Às vezes, as intempéries do caminho nos fazem desistir, nos fazem deprimir, nos fazem chorar. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: o próprio Senhor Jesus disse essa palavra para o povo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus, ele é o único que tem o poder para nos trazer paz em meio à guerra. Ele é o único que tem poder para nos trazer paz em meio à dor, paz em meio às lutas. O próprio Jesus, ele fala: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Sabe essa paz, meu irmão? A paz de Jesus. Esta paz é a paz que excede todo o entendimento. A própria palavra de Deus fala: em mim terás paz. Esse Deus pacífico, esse Deus de amor, ele nos convida a repousar nele,